quiserem ir procurando. 18, 21 e 22. Amém? Diz assim: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A palavra é essa, irmãos. Queria refletir um pouquinho com os irmãos sobre o perdão nessa noite. Essa pergunta intrigava muito as pessoas naquela época, pois na cultura judaica, quando uma pessoa perdoava alguém 3 vezes, isso mostrava que era alguém perdoador, que não guardava falta de perdão no coração. Para a época, perdoar 3 vezes já era o suficiente para viver uma prática de perdoador. Por isso Jesus disse 70 vezes 7 ao dia. Em Lucas 17:3, ele especifica que é por dia. Jesus diz que devemos perdoar para mostrar que não devemos guardar conta de quantas vezes perdoamos. Quando alguém peca repetidamente, ficamos zangados. É natural isso acontecer, porque são muitas vezes a mesma falha, o mesmo pecado, e a gente acaba querendo não perdoar. Mas o perdão não depende de merecimento, nem de arrependimento de quem nos ofendeu. O quanto nós perdoamos depende de quanto Deus já nos perdoou. Será que Deus nos perdoou poucos, irmãos? Não, né? Quanto Deus já te perdoou? Pergunte para si mesmo. Quanto Deus já me perdoou? Quantas vezes eu fui falha, fui pecadora? Como os irmãos dizem, eu também não nasci em berço evangélico. Então, até conhecer Jesus, eu pequei muito contra Deus. Muitas vezes. Até conhecê-lo e saber que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Até eu reconhecer que eu era pecadora e ganhar uma vida nova com Jesus. Mas Deus está sempre pronto a nos perdoar. Não é? Depois de dizer que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus contou uma parábola, que é no versículo seguinte, do 23 ao 35. Eu não vou ler toda ela, mas eu vou resumir para vocês. Se quiserem ler em casa e refletir, é muito bom. Ele contou uma parábola sobre um servo que devia muito dinheiro ao seu senhor. A dívida era impossível de pagar, mas o servo implorou e o senhor perdoou a dívida. Depois, esse servo encontrou outro servo, que ele devia menos dinheiro, e exigiu o pagamento. O outro servo implorou, mas o primeiro servo não perdoou. Quando o senhor ouviu isso, ficou muito zangado, porque o servo recebeu o perdão, mas não quis dar o perdão. Deus é como o Senhor dessa parábola. Ele perdoa todos os pecados de quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Nós não merecemos e Ele não precisava fazer isso, Jesus Cristo. Mas Ele nos ama, mesmo sendo pecadores. Porque mesmo antes da nossa existência, Ele já tinha morrido na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Da mesma forma, ninguém merece o nosso perdão. Mas não podemos dá-lo de graça, nós podemos dá-lo de graça e sem limites, porque é assim que Deus nos dá o perdão, de graça e sem limite. Se a gente se arrepende de coração, Deus nos perdoa. Muitas vezes a gente ofende a Deus e a gente nem sabe que a gente está ofendendo a Deus, ou ofendendo ao nosso próximo. Vamos falar do próximo, né? Onde a gente vê. E é mais fácil a gente falar com a pessoa e dizer, opa, eu pequei. Me perdoa, meu irmão, eu falhei contra ti, eu fiz algo errado, né? Não é assim? Isso é a parte de sermos imitadores de Cristo. Como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar ao próximo. Em Hebreus 12, 14 e 15 diz o seguinte:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos são contaminados. Quando pecamos, irmãos, contra um irmão ou contra alguém faz algo ofensivo contra nós e não nos pede perdão, ou até pede, a gente acaba levando para o coração às vezes. Muitas vezes isso acontece porque nós somos falhos, somos seres humanos. E se a gente não estiver firme no Senhor e dizer, Deus, eu perdoo aquela pessoa, isso acaba entrando no coração e enraizando e virando amargura. Não é assim? O que é amargura, então? É literalmente sabor amargo. É uma pessoa cheia de mágoas ou ressentimentos. É como veneno contagioso que espalha ressentimento sobre os outros. É alguém que não consegue perdoar e ainda contamina outros falando mal de outros. Vai disseminando, como tem o Covid aí disseminando, tem gente que dissemina a amargura, o ressentimento contra o próximo. É muito difícil conviver com uma pessoa amarga, pois ela só fala e pensa no mesmo assunto. A gente vive com o pessoal dia após dia aí fora. Muitos não são de Cristo, muitos não conhecem a palavra. E eu acredito que, como na minha vida é comum essas pessoas passarem pela minha vida, na vida de vocês também. E como é ruim, né, irmãos, chegar no trabalho, por exemplo, bom dia, com um sorriso, bom dia. E a pessoa, ou nem te diz bom dia, né? Ou te diz bom dia só se for para ti. Eu sempre digo, o para mim é sempre um ótimo dia. Sempre digo isso, independente da cara da pessoa, se está boa ou se não está. E o que acontece? Essas pessoas, elas têm amargura no coração, ressentimentos. Isso é falta de perdão. Muitas vezes, as pessoas fazem as coisas contra nós e a gente perdoa da boca para fora. Lá dentro, lá no nosso íntimo, fica aquela sementinha lá. Tu fez isso, tu fez aquilo. Não é assim, irmãos? Ou, às vezes, a gente pede perdão para as pessoas. Te ofendi, fiz alguma coisa errada contigo, me perdoa. Experimente se você não tem o hábito de falar. Claro que a gente não tem o hábito de pecar contra as pessoas, né? Mas aconteceu alguma coisa, e tu no ato, eu pelo menos sou assim, principalmente na empresa. Aconteceu alguma coisa, eu olho para o meu colega e eu digo, me desculpa, me perdoa. Eu falo do coração. E quando a gente começa a fazer isso, irmãos, as pessoas ficam assim, surpresas. Porque isso não é algo comum, alguém pedir desculpa. Desculpa da boca para fora, todos falam. Mas quando vem do coração, a gente sente que é do coração. E as pessoas ficam paradas, sem reação. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza, se você tem esse hábito ou começar a fazê-lo, elas vão ter a mesma reação. Como se tivesse uma pessoa de outro mundo ali falando com elas. Então, assim, irmãos, o perdão é uma decisão que a gente tem que tomar. Muitas vezes, as pessoas nem sabem que o que elas falam aleatoriamente esteja te ofendendo. E aí cabe a nós perdoar. Como disse, não levar para o coração, porque quando entra no coração, vira amargura, vira ressentimento. Muitas pessoas aí andam doentes, vão no médico e o médico não sabe o que é. Isso é falta de perdão no coração. A pessoa, às vezes, tem tanta culpa. Eu sei porque também isso já aconteceu comigo, infelizmente. As pessoas têm tanta culpa nas coisas erradas que elas fazem, que elas te pedem perdão. Eu, quando conheci a Cristo, graças a meu nosso Senhor Jesus Cristo, Deus transformou meu coração. Deus transformou tudo ao meu redor, o meu jeito de falar com as pessoas, transformou as pessoas que convivem comigo e aquelas que não agregavam na minha vida, ao contrário, queriam me tirar do caminho do Senhor, Deus foi afastando. Deus foi afastando. Então, assim, às vezes as pessoas pedem perdão, me pediam perdão? Perdoa. Sim, eu perdoei de todo o meu coração. Graças a Deus eu não tenho mágoa de ninguém. E se está difícil de perdoar, irmão, joelho no chão.
Joelho no chão, dobra o joelho, clama. Não importa se a pessoa sabe que ela te ofendeu ou não. Eu, pelo menos, dobro o meu joelho e digo, Senhor, aquela pessoa me ofendeu, me magoou, Senhor. Mas perdoa ela, Senhor, tem misericórdia dela. Mas o mais importante, Senhor, não deixa isso entrar dentro do meu coração. Não deixa essa amargura criar raiz no meu coração. Não deixa, Senhor. Me ensina a perdoar. E Deus tem que ensinar nós a perdoar o próximo. Porque Jesus Cristo nos perdoou. Se Jesus Cristo nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o irmãozinho? Como eu falei, quando Jesus Cristo veio à Terra e foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia, nem eu nem vocês estavam aqui. Pelo menos acredito que ninguém estava aqui, né? Então, nós nem conhecíamos a Cristo e Ele nos perdoou. E quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Principalmente, eu digo principalmente porque quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece Jesus, eu sempre digo, tem uma espécie de cegueira espiritual no olho. A gente, nós, cristãos, que acreditamos a Deus e seguimos a palavra de Deus, somos obedientes a Deus, eu tenho certeza que Deus nos mostra o mundo de uma forma totalmente diferente. E essas pessoas aí fora que não conhecem Jesus ou não querem nada com Jesus, enxergam de outra forma. Por isso, muitas vezes as pessoas pedem perdão, aí tu perdoa de todo o coração. Mas a pessoa não se perdoa. Porque ela não tem Jesus Cristo para saber que Jesus Cristo morreu pelos pecados dela e perdoou ela lá na cruz. E a pessoa fica com a culpa. A culpa no coração, a culpa na vida das pessoas é muito grave, irmão. Porque na Bíblia diz que quem vem para acusar é o diabo. Deus nunca vai te acusar. O Espírito Santo vai te alertar. Vai dizer, irmãozinho, não é assim. Você está errado. Por isso que eu digo, quando eu falo alguma coisa aqui, eu sei que o Espírito Santo me diz, opa, eu olho na hora. Me perdoa, por favor, me perdoa, me desculpa. E eu falo com sinceridade. Então, se eu já pedi perdão para ti, ou desculpa, tenha certeza que foi de coração. E eu não levo mágoa, não levo rancor de ninguém. O que Jesus fez pela humanidade é impagável. É a graça de Deus que alcançou a todos nós. Quem perdoa é perdoado. Jesus ensina na oração do Pai Nosso que aquele que pede perdão é perdoado pelo Pai. Mas quem não perdoa também não é perdoado pelo Pai. Mateus 6, 14 e 15. É muito difícil, meus irmãos, ainda mais nesses tempos que a gente vive, aonde tu não pode olhar para uma pessoa diferente lá fora. Tu não pode falar nada, porque estão no mimimi que está me julgando, porque tu não aceita, porque tu é... Tem um monte de nome lá para preconceitos, né? Cada forma que tu olha para alguém, as pessoas dizem, tu é isso, tu é aquilo outro. Tu é contra... Não, irmãos. Nesse mundo que a gente vive, a gente tem que ficar firmes no Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que... Eu digo, as pessoas não sabem o que falam. Porque, por exemplo, trabalho com pessoas do mundo. Até esses dias eu disse para elas, vocês não sabem o que vocês falam. Cuidado com o que vocês falam. Porque as pessoas... A palavra de Deus diz, a boca fala o que o coração está cheio. E as pessoas do mundo se enchem com coisas do mundo. Então, as pessoas acabam falando coisas que não devem, coisas que não conhecem, e acabam ofendendo outras pessoas. Né? Tem pessoas que, se tu pedir para elas o que aconteceu lá em 1999 na vida dela, ela vai dizer, o fulano fez isso, fez aquilo outro e fez aquilo outro. Sabe como é que é o nome disso? Amargura no coração, ressentimento. A pessoa não perdoa, a pessoa não libera perdão e fica guardando essas coisas ruins no coração. Por isso é importante, assim como falar de Jesus, falar que Jesus Cristo veio para nos perdoar, morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós somos falhos, somos pecadores. Imaginem quanto Deus já nos perdoou. Eu fico pensando, meditando na palavra, final de semana para poder pregar, fiquei pensando, a misericórdia de Deus é muito grande.
Porque na palavra dele diz que a misericórdia de Deus se renova a cada amanhecer. E temos que dar glória para Deus todos os dias. Todos os dias. Porque a gente é tão pequenino, tão falho, que na Bíblia diz que até os nossos pensamentos são pecadores. Os nossos olhos são pecadores. Por isso que imagina a grandeza de Deus, a misericórdia que Ele não tem para com as pessoas, para com esse mundo. Imagine se fosse... Claro, não vamos se colocar no lugar de Deus, né? Mas imagine nós vendo esse mundo do jeito que está e nós tendo o poder de destruir tudo isso e fazer de novo. Será que a gente já não teria feito? Com certeza, né? Por isso que a misericórdia de Deus é muito grande e se renova a cada amanhecer. Por isso. Porque se fôssemos nós falhos, pecadores, muitas vezes cheios de orgulho, porque uma das coisas que não deixa a gente perdoar o nosso próximo é o orgulho, a soberba que entra no nosso coração. A gente pensa, fulano fez isso contra a minha vida. Eu é que não vou perdoar. Imagina, se ele quer, ele que vem pedir perdão. Aí o fulaninho conhece Cristo, vai lá, eu te perdoo. Me perdoa de coração. Ah, tá bom, faz bem assim, né? Aí, ao invés de perdoar de coração, não perdoa. Olha para o irmão, acontece algo parecido, já joga na cara. Eu sabia, porque aquela vez fez isso, aquela vez fez aquele outro. Então, os irmãos, que possamos perdoar de todo o nosso coração. Se você tem dificuldade de pedir perdão, se você tem dificuldade de perdoar, dobra teu joelho, eu tenho certeza que Jesus Cristo não vai te abandonar. Eu tenho certeza que Jesus Cristo vai transformar a tua vida e o teu coração como transformou o meu. Então, muitas vezes temos dificuldades. Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade, antes de conhecer Jesus, de pedir perdão. Perdão por muitas coisas que passaram e a mágoa estava no meu coração, estava maior que o coração, de tanta mágoa que tinha lá. Comecei a conhecer a palavra, Jesus Cristo foi trabalhando, transformando, e aquilo foi saindo. Fui aprendendo como chegar a Jesus, até Ele e dizer, Jesus, eu que sou pecadora, eu que sou falha. Me aceita, Jesus. Que Deus é tão bom, que nós temos que pedir para Jesus nos aceitar. Nós temos que aceitar Jesus, quando deveria ser ao contrário. A plenitude de Deus é maravilhosa, a misericórdia dele é muito grande. Que nós deveríamos pedir, Senhor, tu me aceitas, Senhor. Ao invés, não, nós que temos que dizer, sim, Jesus, eu te aceito, Jesus. Né? Não é assim, sim, irmãos? Tem uma frase que eu levo comigo, até escrevi ela aqui para não esquecer. O perdão mais difícil de ser concedido é aquele que nunca é pedido. Essa frase tocou meu coração faz algum tempo já, porque muitas fases da minha vida, as pessoas faziam, como é que se diz no popular, gato e sapato da pessoa, né? Mas a pessoa não vem pedir perdão. A pessoa não tem humildade, não tem aquele orgulho no coração que não consegue falar. E daí que eu comecei a dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, me ensina a perdoar fulano, ciclano, beltrano. Porque as pessoas não pedem perdão para mim, mas eu quero perdoar e eu não quero ser igual a elas. Não é assim? Certa vez estava ouvindo, não sei se era pregação, não sei onde que era, mas eu gravei a frase que é o mais importante. Não vou falar nome porque não lembro. Que dizia assim, você tem certeza que o teu coração está limpo e tu perdoou alguém quando tu toca naquele assunto ou fala com uma determinada pessoa e aquilo não dói mais. Quando aquilo que tu fazia e doía no teu coração, tu não perdoou. Agora, quando tu falar com a pessoa ou naquele assunto e teu coração estiver em paz, com a paz de Cristo, é porque tu realmente perdoou a pessoa ou a situação. Então, irmãos, eu sei que é difícil, muito difícil, principalmente para quem não nos pede perdão.
É muito difícil. Mas confia em Jesus Cristo. Nem eu disse, dobra teu joelho, abre o teu coração para Jesus. Nem se for lá no teu quarto, em secreto. Lá na palavra de Deus diz que nós devemos entrar no quarto em secreto, né? Falar com Deus. Abre o teu coração, diz para Ele o que te incomoda. Diz para Ele, transforma, Senhor. Muda aquela vida, ó Deus. Ore por aquele que te ofendeu. A palavra de Deus diz, né? Que oramos por aquele que nos ofendeu. Que nós possamos liberar mais perdão. Que nós possamos, além disso, quando a gente encontrar aquela pessoa amarga, com a amargura no coração, o ressentimento, que a gente possa falar de Jesus Cristo. E dizer, Jesus Cristo já te perdoou. Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados e pelos meus pecados também. Jesus está pronto para te perdoar. É só tu aceitar a Jesus Cristo, começar a ler a palavra de Deus, conhecer Ele, que Ele vai transformar o teu coração, vai transformar a tua vida, eu tenho certeza. Irmãos, a grandeza e a graça de Jesus nos alcança todos os dias. Que possamos andar em sabedoria, que possamos andar segundo a palavra de Deus, em obediência a Ele, e que principalmente possamos dobrar nosso joelho todos os dias e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu sou falha, sou pecador e eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Pois muitas vezes a gente acha que não está fazendo nada de errado, a gente está lá conversando, bem de boa, e a gente acaba pecando contra Deus. Ou não é aonde Deus queria que nós estivéssemos, fazendo o que nós estávamos fazendo. Então, que possamos tirar a amargura do nosso coração, tirar o ressentimento. Deixa Jesus Cristo te purificar, meu irmão. Purificar o teu coração. Deixa Jesus transformar, trabalhar na tua vida. Deixa Ele. Irmãos, a palavra que eu tinha para deixar é essa. Espero que Jesus Cristo, você deixe Jesus Cristo entrar na tua vida, no teu coração. Que tu possa ser transformado, como eu já disse, como eu fui e muitos irmãos foram, e eu tenho certeza que muitos ainda serão, em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo veio à terra e Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele vai voltar. E o fim dos tempos está muito próximo. Muito próximo. Se você ler a palavra de Deus e acompanhar o que está acontecendo no mundo, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a gente sabe que Ele vai voltar. Então, que possamos estar vestidos com o castiçal aceso, cheio de óleo da unção, para quando Jesus voltar, Ele encontre nós como as noivas prudentes, esperando por Ele. Não deem brecha para o inimigo. E o perdão é um dos, vamos dizer, pilares que precisamos para ir morar no reino de Deus. Como está escrito na Bíblia, aqui em Mateus 6, 14 e 15, que a gente leu, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o Pai também não vai nos perdoar. Então, que possamos guardar essa mensagem no coração, que possamos dar o melhor de nós para Cristo. Porque quando a gente dá o melhor de nós para Cristo, lá fora a gente resplandece a glória de Cristo. O Espírito Santo está conosco para aquele que quer, aquele que pede, aquele que Jesus Cristo escolheu para transformar a vida. É só pedir. É só pedir que o Espírito Santo vai te acompanhar e te diga uma coisa, Ele vai ser o teu melhor amigo, assim como Jesus Cristo. Certo, irmãos? Amém?